Eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre seitas de autocontrole mental que existe aí milhares no mundo. É um assunto que é sobre a exaustão que você sente quando você está dentro desses grupos de autocontrole. Então, se você sente esse tipo de exaustão, esse cansaço extremo, esse vídeo ele pode te ajudar e muito. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Catanzaro e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar e te mostrar também como que o cansaço ele faz parte de seitas de autocontrole e como que também você pode se livrar disso. Por quê? Essas seitas de um controle mental absurdo que nós temos aí no mundo espalhado, independente de qual seja, ela tem um poder muito grande que é de fazer você ficar muito cansado. Através do quê? Através de todo esse controle que existe. Esse controle faz com que você canse aí o seu subconsciente. E esse subconsciente cansado faz com que você tenha crise de burnout, faz com que você tenha crise de ansiedade. Por quê? Porque eles colocam um cargo muito grande, um fardo muito grande dessas pessoas, do quê? De que você sempre tem o que melhorar e você nunca tá bom. Não é que é aquela questão, você tem o que melhorar sempre. Você vai ter sempre o que melhorar, claro, isso daí é óbvio. Só que nessas seitas de autocontrole, o difícil é você ver um elogio, mas é muito fácil você ver alguém criticando você, você ver algum superior com você ali chamando a sua atenção, falando que você não fez isso, que você não fez aquilo, que você faltou nisso, faltou aquilo, que te falta o Espírito Santo, que você não está seguindo à risca tudo ali, e que até que por fato de você não estar seguindo isso, você pode estar perdendo aí alguns privilégios dentro dessas seitas. Por isso que esse cansaço gera aí esse excesso de cobrança, gera aí nas pessoas essas crises, crise de ansiedade, até crise existencial, crise de pânico. Por isso que é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente, de que essas seitas de autocontrole, elas focam muito nas cobranças. É cobrança sempre, o tempo todo. E uma das coisas que as seitas elas fazem também é mexer com a identidade da pessoa. Você deixa de ser quem você era para ser a pessoa que as pessoas aceitas, elas aprovam você. E isso é muito perigoso. Por quê? Você deixa de ser quem você realmente é para que você se torne ali uma pessoa que, à vista deles, é uma pessoa melhor. Mas será que é mesmo? Muitas das vezes, não é. E eu vou te explicar certinho o porquê que isso não é. Esses sistemas aí de autocontrole, eles faz você ficar pensando que a sua personalidade anterior é lixo. Tudo que você deixou para trás, nós vamos deixar a nossa velha personalidade para que agora nós tenhamos uma personalidade moldada aí nos padrões daqui dessa organização, nos padrões de um ser superior, independente qual ser superior que essa seita ela adore ou ela coloque ali como centro das atenções daquele movimento religioso, daquela seita, independente. Aqui a gente está falando sobre seitas de autocontrole. Tem umas que são filosóficas, tem umas que são mais religiosas, tem outras que são as church da vida, que é as mais atuais, que fazem um estilo um pouco mais futurista. São também. O foco aqui é mostrar todo esse controle que existe dentro desses lugares. E isso que é o mais importante. Então, essas seitas, elas controlam a sua identidade e faz com que a anterior, ó, não vale nada. O que você foi antes, esquece, tá? Porque o que você tem que fazer aqui e agora é o mais importante para você. É assim que eles falam, não é? E aí eles usam uma tática muito simples, que é isolar você de você mesmo. Por quê? Os círculos de amizades que você tinha antes e todas as pessoas com que você convivia. Tudo bem, a gente não está falando aqui se você tinha realmente isso ou aquilo de ruim e tal, mas o fato é de que as seitas de autocontrole, elas focam de que todas aquelas pessoas que não estão nas seitas, elas são pessoas perigosas. Elas não querem saber que tipo de pessoas são elas. Não, o fato de não estarem dentro
é o fato de elas serem pessoas ruins. É aí que está o problema. Porque tudo o que é verdadeiro, tudo o que é certo e tudo o que faz bem para a pessoa está ali dentro da seita. O que está fora é ruim, é lixo e não presta. Então, o que que aos poucos uma pessoa que entra dentro de uma seita ela vai fazendo? Ela vai começando aqueles amigos que ela tinha, ela já deixa de lado, familiares, ela nem olha para trás para ver eles, segue firme ali com a seita dela. Por quê? Porque os familiares não quiseram aceitar o que ela disse. Ok, eles têm opiniões diferentes, mas a seita ela controla isso e manipula de uma forma de que os próprios parentes eles viram seus inimigos. Porque eles podem te tirar desse círculo que você está criando agora. Olha como que é perigoso isso. E aí, essas seitas de autocontrole, elas vão fazendo com que a sua vontade pessoal, os seus gostos, eles vão indo embora. E o que que acontece? Os seus gostos, inconscientemente, eles vão sendo trocados pelo gosto desse controle mental, desse autocontrole que existe nessas seitas. Uma outra coisa que é muito usado nessa questão, nesse mesmo assunto que nós estamos falando, é a culpa como ferramenta de autocontrole dentro dessas organizações. Por quê? Como a sua identidade já está abalada, a seita faz o quê? Ela coloca a culpa para fechar esse pacote e fazer com que a sua identidade ela seja moldada a elas. A culpa vai fazer com que você siga cada vez mais fundo dentro desse grupo, dentro dessa organização, que ela acaba sendo prejudicial para você no futuro, e ela faz com que você já perdeu sua identidade mesmo. Então, a arma final, vamos dizer assim, é a culpa para que você permaneça ali dentro. A culpa do quê? Independente do que seja. Tem seitas que elas falam sobre um Armagedon, seitas apocalípticas, tem seitas que elas falam sobre um inferno, tem seitas que falam que você vai perder o favor divino. Então, independente dessas seitas, por exemplo, a que eu participei, ela falava sobre muito um apocalipse, um Armagedon. Essa culpa faz com que as pessoas elas sigam firmes ali, sigam confiantes ali dentro, porque ali dentro é que você vai ser salvo. É ali que está o círculo de Deus. E as pessoas que estão fora, elas vão sofrer isso. E isso acaba tendo uma coisa muito interessante na mente das pessoas. Porque até familiares, até outras pessoas, essas pessoas que estão dentro das seitas, elas acabam tendo muita dó, muita pena, e das pessoas, inclusive familiares que estão fora. Por quê? Puxa, os meus familiares eles estão fora, eles vão morrer em breve e vai ficar só eu para viver para sempre num paraíso que Deus vai trazer para mim, que Deus vai trazer, mas eu vou viver sem a minha família, eu vou viver sem as pessoas. Olha a culpa que isso gera dentro da mente de uma pessoa. Eu já passei por isso. Passo por isso às vezes, de pessoas que antes eu estava ali junto na seita, mas agora eles continuam lá dentro e eles acham que, como eu saí, puxa, o Marcelo saiu, ele vai sofrer, ele vai ter uma vida ruim e ele vai morrer no futuro com um Armagedon, porque Deus não aceita quem não está aqui dentro. Olha só como que a culpa afeta a mente das pessoas. E essa culpa que existe em praticamente todas as seitas de autocontrole. Se você está dentro de um lugar, de uma organização assim, por favor, pense bem. Analise certinho o que você está fazendo ali dentro. Analise se isso não está te gerando uma culpa exacerbada, uma culpa ali máxima que faz você acabar tendo pena das outras pessoas que estão fora dali. Se elas não estão ali, então elas vão ser destruídas. Muito cuidado com esse gatilho, porque as seitas, elas são especialistas em colocar esse gatilho aí na sua mente. E uma outra coisa também relacionada a essa culpa, é no sentido de que a seita está sempre certa. É você que pode estar errado. Mas a seita está sempre seguindo em frente. Por exemplo, na seita que eu estava, ela sempre falava de um carro celestial, o carro celestial que está sempre andando, e você vai ter que estar ali. Se você não está junto com esse carro, você que é o culpado, porque você não andou com o carro. Vai aplicar mudanças, mudanças e mais mudanças.
E se você não aceita essas mudanças, você está deixando de lado o carro, o carro vai embora e você vai ficar para trás. Essa culpa de que essa organização ela é sempre acerta, e você sempre ocupado, faz com que, além de você ter perdido a sua identidade, você vai tentar seguir ao máximo tudo, tudo o que ela te impõe, mesmo que inconscientemente, você está achando que você que está fazendo essa decisão. Não, essa decisão aqui é minha, eu que estou tomando isso. Mas inconscientemente, essa organização ela implantou essa ideia na sua cabeça. Por quê? Porque ela te fez achar que essa seita ela é a verdadeira, ela é a única verdadeira. Então as pessoas elas acabam tendo essa questão de que não, eu não sigo ela praticamente, eu sigo a minha consciência. Mas a sua consciência, antes disso, ela foi moldada e manipulada por essa seita. Isso é muito interessante, saber como que a mente das pessoas funciona. E é esses perigos e essas coisas que eu quero sempre estar trazendo aqui. E isso acaba se tornando um vício, sabia? A pessoa ela fica viciada em querer a aprovação do grupo, a aprovação da organização. Se ela não for aprovada pela organização, automaticamente ela não vai ser aprovada pelo Deus que ela adora, pelo ser superior que ela adora, independente de qual seja. Faz com que a pessoa ela siga como se fosse tudo um só. Essas seitas de autocontrole, elas costumam sempre usar muito bem isso. Por quê? Elas atrelam as coisas. Elas atrelam algo celestial, algo imaterial, à seita, à organização. Então tudo se torna um só. Ou seja, se a pessoa deixa de fazer as coisas que a própria seita estipulou, ela está deixando também de fazer a vontade desse ser celestial que ela adora. Então tudo fica no mesmo balaio. Aí o que acontece? Isso aí vira um vício dentro da pessoa de que ela quer sempre tá buscando essa aprovação. Por quê? Porque ela tá achando que tá sempre adorando esse ser celestial. Mas na verdade, ela tá sempre voltando pro controle da seita. Mas então agora, a gente pode voltar um pouquinho atrás e ver como que a gente pode reativar essa questão na nossa mente. E uma das armas mais importantes que uma pessoa tem contra uma seita de controle mental, sabe qual é? Antes que eu fale ela, comenta aqui qual que você acha que é. Uma das armas mais poderosas que uma pessoa tem contra uma seita de controle mental é a dúvida. A dúvida, ela é uma arma mortífera para seitas. Por quê? Principalmente se uma seita, ela não deixa, por exemplo, você pesquisar fora. Muitas dessas seitas, elas abominam uma pessoa que pesquisa fora do círculo dali. O que a pessoa tem que pesquisar é somente o que está ali dentro. Se ela quiser pesquisar fora, essa pessoa ela é tida como um inimigo para as outras pessoas que estão dentro. Nós que estamos fora de uma seita e que não estamos debaixo dessa manipulação, a gente entende por que que existe tanto medo das seitas de não deixarem pesquisar fora. Por quê? Porque a pessoa começa a se libertar, ela começa a ver coisas erradas que a seita faz, ela começa a ver coisas que são incongruentes, que não está de acordo ali com o que ela pesquisava, e aí ela começa a criar dúvidas. E a dúvida, ao mesmo tempo que é um medo enorme para seitas, é uma arma enorme para você. Se você ainda está achando que você está debaixo de uma seita de um controle mental, independente de qual ela seja, eu, por exemplo, fui das Testemunhas de Jeová, mas você pode ser de qualquer uma outra. Como que você pode se desvencilhar disso? A dúvida ela é muito importante. Por quê? Faz você questionar. O questionamento é uma arma muito valiosa, porque ela faz com que você saia dessa bolha, faz com que você pense, eu estou estudando algo assim, mas será que é realmente assim? Será que o que eu estou estudando é o certo mesmo? Será que não existe nada, nenhum contraponto, nada que eu possa ver em outro lugar para colocar aqui outras coisas no mesmo estudo e que eu possa aumentar isso? Vou colocar um exemplo muito tranquilo aqui e para que você consiga entender. Imagina uma pessoa que ela é de investigação criminal, por exemplo, e ela encontra ali
um caso que ela está tendo que cuidar. Ela vai ver só um lado da história? Não, ela tem que ver todos os lados da história. Ela tem que acumular provas, acumular as coisas. E aí ela vai chegar no desconhecido até então, que é quem cometeu essa atrocidade, quem que fez esse crime, quem cometeu esse crime. É a mesma coisa. Nós temos que procurar em todos os lugares. Nós temos essa liberdade. Por isso que isso aí é uma coisa que é muito, muito delicado de se falar. Porque eu já tive nesse lugar e eu sei o quanto que é doloroso e o quanto que às vezes a gente fica com medo de pesquisar alguma coisa. Mas não precisa ter esse medo, pode pesquisar tranquilo, que não vai te acontecer nada. E ao contrário, você vai começar a abrir a sua mente, a abrir o seu coração e os seus olhos para muitas coisas que antes você não via direito. Mas agora você tem total liberdade de estudar. Então toda vez que você se sentir cansado, tiver um cansaço absurdo e você achar que alguma coisa não está muito certo, faça a seguinte pergunta para você: quem é que está se beneficiando desse meu cansaço? E aí você coloca tudo na balança e veja, quem será que está se beneficiando com isso? Assim, você vai gerar um pouco mais de dúvida na sua mente e você vai correr atrás disso para que essas dúvidas saiam. Uma das coisas que o ser humano mais tem é a curiosidade. Mas uma das coisas que nós mais temos também é sanar a nossa curiosidade. É ir atrás, é saber o que está ali, o que está depois e sempre procurando. Essa daí é um dos maiores prazeres da vida, a gente descobrir as coisas. Por isso que a maior vitória que a gente pode ter, sabe, quando sai de uma seita de controle mental, é a gente dizer para nós mesmos: eu tenho o controle da minha vida. Eu quero estudar o que eu quiser. Isso é o mais importante. E é uma vitória para quem consegue se desvencilhar disso. Por isso, não tenha medo de estudar, não tenha medo disso. Se você estiver sofrendo muito cansaço dentro de um grupo de controle, se você estiver aqui nesse vídeo, pode ser que você já esteja debaixo de um, ou pode ser que você já passou por um e gosta ainda de ver esse tipo de assunto para você reafirmar de que a dúvida ela é importante na nossa vida. Uma frase que eu sempre gosto de se lembrar é a frase do Immanuel Kant. Ele foi um filósofo. Ele sempre falava assim, que não é exatamente isso, essas palavras, mas que avalia-se que uma pessoa é sábia com a capacidade que ela tem de guardar incertezas. Quanto mais incertezas nós tivermos, mais sábios nós vamos ser, mais sabedoria a gente vai ter. Porque a gente sabe que resposta objetiva, clara, certeira, aquela ali que não tem nenhum contraponto, dificilmente a gente vai ter aqui na vida. Mas o que mais me move, por exemplo, de fazer as coisas, de querer continuar vivendo, é o fato de que tem muita coisa para descobrir ainda, tem muita coisa para estudar. E isso faz a gente estar sempre se movendo, sempre levantando de manhã e correndo aí pro dia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você quiser continuar aprendendo um pouco mais, clique aqui no vídeo que está aparecendo do lado. Eu te vejo lá.